Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o comendador, Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, o nosso juiz de direito da Vara da Família, Infância, Juventude e Anexos de Honor Vitória. Meu caro Dr. Carlos, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Meus cumprimentos, obrigado pelo convite, à disposição, cumprimento também os telespectadores. Muito bem, estamos praticamente finalizando o ano de 2017, mês de dezembro, e eu sei que muitas coisas boas aconteceram, muitos desafios junto ao Judiciário, em especial a vara que o senhor comanda, o Sejusc, e vamos falar um pouquinho, dos frutos que o senhor colheu com essa equipe maravilhosa que o senhor tem. Mas antes, porém, Dr. Carlos, estamos em pleno mês de dezembro e dia 8 foi comemorado o Dia da Justiça. Gostaria de escutar o senhor em relação ao Dia da Justiça, por gentileza. Professor, a atribuição para determinados dias, de menções especiais, no caso do Dia da Justiça, me parece que é um momento de especial importância para fazer uma reflexão mais aprofundada do porquê disso tudo. E no caso do Dia da Justiça, nós, componentes e executores aí do Poder Judiciário junto à sociedade, me parece de extrema importância trazer um aprofundamento da reflexão de que forma o Poder Judiciário pode contribuir com uma justiça diferenciada para as pessoas que precisam dos nossos serviços judiciários. E nós, juízes, magistrados, servidores do Poder Judiciário, todos aqueles que executam cotidianamente os serviços judiciários, me parece, é possível que nós possamos transformar de maneira mais qualificada a sociedade que está no entorno da área nossa de atuação, em que nós vivemos e produzimos o nosso trabalho. Então, nesse sentido da comemoração do Dia da Justiça, um momento de importância para que possamos avançar naquilo que fazemos, especialmente nos reflexos positivos para a sociedade em que atuamos. Muito bem. Além da comemoração do Dia da Justiça, dia 8 de dezembro, temos a comemoração do Dia Nacional da Família. E diz respeito ao seu dia a dia, o zelo que o senhor tem pela família, enfim, aquele zelo pelas crianças, quer dizer, as orientações que sempre os pais recebem, enfim, é o seu dia a dia. Nos fale da importância do Dia Nacional da Família. Da mesma forma, professora, nesse sentido de reflexão sobre a temática atribuída a uma determinada data, no caso da família, primeiro é preciso, sem dúvida nenhuma, buscar esse processo histórico de transformação bastante acelerada dos núcleos familiares, que antigamente eram compostos por pai, mãe, filhos, com uma proximidade com os avós, os demais familiares. E hoje em dia nós temos as constituições mais diversas possíveis aí de núcleos familiares de mães solteiras, pais solteiros que vivem com os filhos, ora vivem com os filhos do casamento, com os filhos do novo relacionamento. E nessa multiplicidade de constituições familiares odierna que se verifica no nosso cotidiano, vale, claro, sem dúvida nenhuma, que se tenha uma importância maior para os valores, especialmente de respeito e harmonia, ainda mais com os eventuais familiares que por algum motivo não fazem mais parte da constituição atual de cada um. Ou seja, que se respeite, que se tenha um relacionamento tranquilo e dialogado, harmonioso com esse companheiro, com essa companheira, especialmente nos casos em que há filhos envolvidos, que estão no processo de desenvolvimento, de crescimento e que têm uma dificuldade maior para compreender o porquê, eventualmente, pessoas que estavam unidas por um tempo de sua vida passam a viver separadamente, muitas vezes num conflito que não traz qualquer benefício, sem dúvida nenhuma, para crianças e adolescentes envolvidos nesse processo. Então, nesse sentido, que essa reflexão todos nós façamos quando em algum momento de nossa vida, por qualquer motivo que seja, haja um afastamento de algum componente do núcleo familiar, que se preserve o salutar e bom desenvolvimento dos filhos. Muito bem. Caro doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito,
Seu trabalho na comarca realmente é expressivo, do senhor e de toda a equipe. Em relação ao social, como é difícil nós medir o quanto já de frutos foram colhidos. E é interessante, porque mês de novembro o senhor fez um deslocamento para o Rio de Janeiro. E, na verdade, foram apenas 2 pessoas do estado do Paraná, o senhor e a desembargadora, doutora Joeci Machado Camargo. E foram até o Rio de Janeiro, foram agraciados com o Prêmio de Direitos Humanos Patrícia Ascioli. Nos fale em relação a esse prêmio, a importância dele e a expressão de gratidão para apenas 2 paranaenses pelo trabalho feito na área social. Por gentileza. Professor, em primeiro lugar, fazendo um resgate histórico aí de projetos de combate à evasão escolar que completa em 2018 10 anos. Nós já executamos essa formatação diferente de buscar trazer de volta para a sala de aula alunos, crianças e adolescentes com uma sistemática totalmente diferenciada daquilo que tradicionalmente se faz, em que o judiciário espera que os casos cheguem até o fórum. E nesse trabalho diferente, essa premiação é bastante significativa para nós, porque o Prêmio Patrícia Ascioli ele escolhe os trabalhos técnicos de Poder Judiciário pelo perfil do projeto, pelo aquilo que se propõe como projeto, inclusive desvinculando os autores e da origem daquilo que se é proposto. É uma avaliação de juristas e professores universitários que avalia a técnica daquilo que nós propomos. E nesse sentido, é bastante satisfatório uma premiação de um alto grau aí de reconhecimento público e social, dizer que estamos no caminho correto. A desembargadora Joeci, também premiada nessa mesma oportunidade, de 3 trabalhos apenas do Brasil inteiro, 2 paranaenses, como o professor citou. A desembargadora Joeci é criadora do projeto também de viés social do judiciário, chamado Justiça no Bairro. E é um projeto que vale lembrar, professor, nós trouxemos para cá em 2008, e no projeto Justiça no Bairro de 2008, nós criamos o projeto de combate à evasão escolar. Então foi uma alegria muito grande receber ao lado da desembargadora, hoje desembargadora, na época de 2008 juíza, que nos inspirou a trabalhar de uma maneira diferenciada, buscando um trato não corriqueiro para quem conhece como as coisas funcionam no Poder Judiciário. Vale lembrar também, professora, a Patrícia Ascioli, uma magistrada no Rio de Janeiro, que foi morta por policiais militares bandidos, né? Ela processava, por meio de ações criminais, que foram levadas a ela pelo Ministério Público, uma grande quadrilha de policiais militares que praticavam crimes no Rio de Janeiro, e esses criminosos, lamentavelmente, assassinaram ela aí com uma saraivada de tiros na porta da casa dela. A Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro escolheu a Patrícia Ascioli para essa premiação, para que causas de natureza e de cunho social possam levar o nome dela aí para toda a eternidade. E para nós, claro, uma alegria muito grande o reconhecimento daquilo que fazemos aqui há quase 10 anos na comarca de União da Vitória. Muito bem. Ainda dentro desse pensamento de homenagens, vamos tratar exatamente uma homenagem especial que o senhor recebeu, porque 30 de maio deste ano o senhor completou 12 anos de um excelente trabalho junto à comarca aqui de União da Vitória. E exatamente no dia 30 de maio, no seu aniversário como juiz aqui na comarca, o senhor foi agraciado com a comenda Pinhão do Vale. Essa comenda que é dada pela Academia de Letras Vale do Iguaçu, a ALVE. E foi um momento inovidável, um momento onde ele percebeu a alegria dos amigos, da equipe aqui, que o senhor conduz muito bem, da própria academia. O pessoal do Judiciário de Curitiba vieram prestigiar e principalmente seus familiares. O que dizer dessa expressão de gratidão para a sua pessoa, exatamente quando estavam 12 anos de bons trabalhos? Primeiro, professora Luiz, se me permite, sempre é importante destacar aqui o nosso trabalho como um servidor público que exerce a magistratura aqui na comarca de União da Vitória, e o Poder Judiciário como um todo. A nossa busca é por fazer algo que possa, acima de tudo, não apenas receber os casos que são encaminhados até nós, mas poder produzir um resultado transformador, qualificado, positivo para a sociedade em que vivemos, como eu falei no início da entrevista.
Essa é a meta principal, a meu ver, minha particular, de toda a equipe formada ao longo desses anos, os nossos parceiros, o Dr. Júlio, promotor de justiça, Núcleo Regional de Educação, de buscar uma transformação positiva da sociedade, utilizando como instrumento o exercício da judicatura, o trabalho do Poder Judiciário aqui na nossa região. Agora, claro que uma premiação como a ocorrida da Comenda Pinhão do Vale, uma cerimônia muito especial que o professor, inclusive, foi o orador no dia do texto de homenagem, é sem dúvida nenhuma algo bastante gratificante no sentido de que há uma instituição renomada, composta por personalidades do mais alto quilate cultural, social, técnico, reconhecendo o trabalho que exercemos aqui na comarca de União da Vitória. Isso, sem dúvida nenhuma, é um combustível para que possamos ir ainda mais longe, galgando degraus ainda mais altos na busca da melhora da qualidade de vida das pessoas da nossa região. Muito bem. Meu caro doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani, comendador, com exatamente esse momento da Comenda Pinhão do Vale, o senhor passou a se tornar um comendador e a gente sente um orgulho enorme. Porque foi interessante, doutor Carlos, todo o nosso colegiado de confrades, confreiras, foram unânimes em relação ao seu nome. Isso não acontece, né? Sempre há aqueles votos diferentes. E no seu caso, a gente ficou muito feliz, porque é uma maneira de dizer, o senhor e sua equipe, realmente, vocês estão palmilhando no caminho certo, né? Promovendo o bem comum, visando uma sociedade com mais dignidade. Doutor Carlos, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas eu irei questioná-lo já para o segundo bloco. Eu sei que o senhor e sua equipe, os senhores não param, sempre tem um novo projeto, sempre tem uma nova ideia, e isso é visando o bem comum. E eu sei que aqui no Fórum nós temos uma sala, um convênio que foi assinado junto ao Núcleo Regional de Educação na Vitória, e queremos saber qual é o objetivo e a finalidade da sala. Mas o senhor vai responder no segundo bloco. Estamos conversando com o nosso comendador, nosso juiz de direito, doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani. Segundo bloco, voltamos rapidinho com o nosso programa Caminho da Universidade. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o nosso comendador, doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani, ele que é juiz de direito aqui em União da Vitória. Meu caro doutor Carlos, nosso comendador, eu lhe fiz o questionamento em relação a esse convênio entre Núcleo Regional de Educação aqui em União da Vitória e exatamente o Poder Judiciário. Existe uma sala. Objetivos e finalidades em relação a esta sala. Professor, nós começamos o projeto em 2008. Então, 10 anos atrás, começamos a criar uma cultura de trato diferenciado dessa questão. Vale a pena ressaltar que evasão escolar é aquele aluno que está fora da escola ou por excesso de faltas ou porque já não frequenta mais. Em alguns casos sequer foi matriculado no início do ano letivo. E nós buscamos com esse projeto já há 10 anos trazer os alunos de volta para a sala de aula. Para trazer o aluno de volta, nós precisamos buscar as causas do abandono. As causas são as mais diversas. Há uma série enorme de questões que causam o afastamento da escola, desde questões pessoais, vivenciadas pelo próprio aluno, muitas vezes com uso de álcool, abuso de álcool e outros tipos de drogas, há questões de bullying dentro da escola, questões de ameaça fora do ambiente escolar, problemas de violência dentro de casa. São muito comuns também situações de alunas que engravidam precocemente, depois têm a dificuldade da própria gravidez, o nascimento do filho não consegue vaga em creche. Há questões também de machismo, né, relacionamento entre jovens que o menino não deixa mais a mulher ir para a companheira para a escola por ciúmes. Há a questão do desinteresse. Aqueles alunos que têm uma dificuldade de permanecer mais tempo em sala de aula, que é uma aula muito parecida com décadas atrás, e o aluno ele já vive numa sociedade mais ágil, com mais informação, com internet, com meios de comunicação diferentes de décadas atrás, e tem dificuldade de acompanhar a aula, as aulas no dia de hoje. Há situações de uma dificuldade de ausência do próprio poder público, de não promover atividades culturais, esportivas, atividades diferenciadas numa maior
quantidade recomendável e desejável, e toda essa série de situações que causam abandono são tratadas no projeto. Então o projeto ele é muito grande, ele não tem um caminho único. Ele tem algumas formatações, alguns fluxos de trabalho, mas na medida em que os casos vão sendo conhecidos mais proximamente pelo judiciário, nós começamos a abrir o leque e temos um trato enorme de questões, entre outras questões, o próprio acompanhamento das escolas, uma possibilidade do Poder Judiciário se aproximar mais do professor, do educador, do pedagogo, que é um subprojeto chamado Dedica. Há o projeto Escola de Pais e Mães, em que nós chamamos os pais e mães para a escola e falamos sobre drogas, falamos sobre violência, sobre bullying. É interessante, professora Luísa, que tem pais que sequer sabem que os filhos não estão entrando na escola, eles são tomados aí de grande surpresa quando são chamados numa audiência pública e conhece, por exemplo, que nos últimos 2 meses o filho entrou 1 vez ou 2 vezes na escola, o pai desconhecia isso porque ele coloca o uniforme, leva a mochila, entra no ônibus, né? E todas essas questões elas foram evoluindo e se tornando um processo de trabalho bastante grandioso. E nós não podemos deixar, claro, os processos tradicionais, né? Nós temos cerca de 5 mil processos na vara da família e da infância e juventude que tem que tramitar numa velocidade razoável e terminar a contento e para resolver o problema das pessoas, dos casos encaminhados até nós. Em razão disso, nós buscamos parcerias e buscamos um trato que já é diferente na sua execução, mas que ora se promove também essa diferenciação com a primeira sala de Núcleo Regional de Educação, ou seja, da Secretaria de Estado de Educação, dentro de um fórum, de um prédio da Justiça. Isso não existe em lugar nenhum. Nós temos hoje uma estrutura do Núcleo Regional de Educação, ou seja, da Secretaria de Estado de Educação, promovendo esses projetos de dentro do fórum. Isso é algo bastante significativo e mostra como essa parceria avançou, essa busca de uma solução diferenciada dos problemas de ausência da escola, como isso foi longe, né? Como nós conseguimos já chegar num patamar bastante diferenciado. Vale lembrar, claro, professor, se me permite, de que essa formatação que nós criamos ela é anterior, inclusive, à normatização do Conselho Nacional de Justiça, do Trato da Cidadania. Em outras palavras, né? Na forma tradicional, o juiz fica dentro do fórum esperando que os casos sejam levados pelo advogado, pelo promotor de justiça, em alguns casos pelo conselho tutelar. Faz a audiência, no final atribui uma sentença determinando condutas a pessoas que eventualmente descumpriram. Na nossa formatação, nós vamos até as comunidades primeiro, antes do problema se agravar. Nós saímos do fórum, invertemos a ordem natural das coisas. Hoje em dia isso está normatizado. Hoje em dia o Conselho Nacional de Justiça diz que esse é um dos caminhos, é um dos principais caminhos, inclusive, de transformação do Poder Judiciário. E a vinda do núcleo é algo que não só simboliza um aperfeiçoamento da nossa forma de atuação, mas que possibilita, inclusive, um incremento ainda maior de atividades para o futuro, para que a gente possa ter, quem sabe, daqui a alguns anos, aí, praticamente 100% de presença de crianças e adolescentes nas salas de aula das escolas dos municípios da região. Falar, só uma dúvida, é primeira no Paraná ou no Brasil? Não, no Brasil. Não existe em lugar nenhum, porque o Poder Judiciário, via de regra, tem uma sala da ordem, como nós temos aqui no Fórum da Vara da Família, a sala que os advogados ali utilizam para atender um cliente, para elaborar uma petição de última hora, tem um espaço reservado aos gabinetes de promotorias, né? E eventualmente há alguns outros parceiros aí, por exemplo, um banco ali que vai pagar os alvarás dos dinheiros que são levantados dos processos judiciais. Mas não há órgãos de outros poderes públicos dentro dos fóruns. Isso não é comum, não existe em lugar nenhum, na verdade. Então essa nossa providência de trazer o núcleo, ela, além de simbólica, um simbolismo muito forte, ela permitirá, como eu falei, produzir um resultado ainda mais aperfeiçoado nos próximos anos de projeto. Referência nacional. De alguma forma, sim, pelo pioneirismo. Olha só que bacana. Isso mostra que as necessidades vão incrementando situações que vêm ao encontro para as soluções, né, doutor? Excelente. Vejo, claro, o agradecimento ao professor Ricardo Bunhago, a toda a equipe da Secretaria de Educação por promover tudo isso, por entender
E, acima de tudo, executar em conjunto conosco uma parceria que funciona, um projeto que funciona porque nós também não atuamos sozinhos. O Núcleo Regional de Educação, todo o corpo de escolas públicas da região, o próprio Ministério Público, Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto, é um trabalho que ele produz um resultado diferenciado por existir uma união de instituições com o mesmo fim. E vale lembrar, professora Luísa, que os índices de evasão aqui são muito menores, os índices de abandono e de evasão escolar, tanto nas últimas séries do ensino fundamental, onde isso começa a crescer bastante de criança com mais de 11, 12 anos. E especialmente no ensino médio, nós temos menos da metade do índice do estado do Paraná. Então esse trabalho dos últimos anos já produziu um resultado muito significativo, inclusive nós estamos na frente de regiões muito mais desenvolvidas socioeconomicamente do que nós, que possuem uma industrialização forte, uma agricultura forte, o índice de desenvolvimento humano do IBGE é muito mais alto e mais do que essas regiões nós temos aí conseguido alcançar índices favoráveis de retorno e de permanência dos alunos na escola. Oxalá possamos zerar, né, doutor? É o sonho, por que não, né? E sonhando junto com todos esses segmentos da sociedade, essas parcerias, que o senhor não para realmente de costurar, vamos dizer no bom sentido, são resultados dessa natureza que colhemos. Muito bom, muito bom. Meu caro, nosso comendador, doutor Carlos Eduardo, não dá para deixar de comentar alguma coisa sobre o Sejusc, tão importante, né? Quando se fala em Sejusc, vem exatamente aquele projeto Amigos do Povo. Olha, repercussão excelente. E o senhor fez diversos momentos, não só no município de Vitória, mas também em outros municípios, em relação a esse projeto que está dando resultado, envolvendo todos os segmentos da sociedade e as pessoas que a gente percebe, doutor Carlos, eles falam com orgulho, fui participar do Amigos do Povo. Então, isso faz bem para a alma do cidadão, seja ele um profissional, seja ele um acadêmico, enfim, quer dizer, toda a comunidade, ou aquele que recebe diretamente o serviço, né? Nos fale um pouquinho do Sejusc e, em específico, Amigos do Povo. O Sejusc é Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, especialmente Centro de Cidadania. Aquilo que nós fazíamos, como eu vinha falando há pouco, no projeto de combate à evasão escolar, hoje a norma diz, é esse o caminho para que o judiciário produza um resultado mais satisfatório às pessoas que atende. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma estrutura própria dentro do Sejusc para que também não atrapalhe o serviço da Vara da Família, a Vara da Infância e Juventude, uma estrutura de apoio que trabalha especificamente com questões de cidadania. Nós temos mais de 20 projetos em execução, um deles é o de combate à evasão escolar, o outro é o Amigos do Povo que o professor mencionou. O projeto Amigos do Povo, ele tem várias finalidades, vários objetivos, especialmente, no nosso caso, aproximar o Poder Judiciário e as polícias também das comunidades que atendemos diuturnamente. São comunidades que têm problemas mais elevados, tem índices muitas vezes de criminalidade, de uso e abuso de álcool, de própria evasão escolar, de violência doméstica mais altos e que precisam de um apoio maior do poder público. São pessoas que têm menos acesso a serviços públicos e mais dificuldade, muitas vezes, inclusive, de compreender tudo aquilo que possa lhes socorrer. Então, a nossa ideia é não esperar que essas pessoas cheguem até nós. Nós vamos até a comunidade, apresentamos serviços das mais diversas espécies no próprio dia da inauguração do evento e nos apresentamos como Sejusc nessas comunidades para que possamos dali para frente ter um trabalho maior de proximidade e de atendimento mais rápido de eventuais problemas que já existem naqueles lugares e que possam vir a ocorrer. Por outro lado, como o professor muito bem ressaltou, nós sozinhos não conseguimos produzir nada, ninguém consegue produzir um resultado mais significativo isoladamente, nós precisamos das parcerias, dos apoios, como é a academia, como é a escola, como é a imprensa local, órgãos que o professor Aloysio representa também na nossa sociedade. E, por exemplo, num dos eventos que fizemos no segundo semestre agora de 2017, nós tivemos mais de 300 voluntários trabalhando durante todo o dia, sem receber nada em troca, de maneira gratuita, ali doando-se como cidadão, prestando um serviço para as pessoas que ali estavam. Tivemos cerca de 6 mil pessoas atendidas, né? Tivemos mais de 20 entidades ali participando da promoção de serviços para aquela comunidade que vai agora para frente ser atendida de maneira mais próxima pelo Poder Judiciário local. Muito bem.
Meu caro comendador, doutor Carlos, é saboroso falar com o senhor, é produtivo e nós temos que socializar essas coisas boas, porque existem coisas inéditas no Brasil, no estado do Paraná e na região, que é promovido pelo judiciário que está sob o seu comando. Eu preciso que o senhor deixe uma mensagem aos nossos telespectadores. Claro, conversaremos oportunamente, porque é preciso socializar, é preciso divulgar, é preciso dizer que o judiciário não está mais naquele ostracismo de alguns anos atrás. Está realmente aberto para a população. Por gentileza, a sua despedida aos nossos telespectadores. Agradeço a oportunidade mais uma vez, professor. Há dois viés aí nesse sentido de socialização da informação. O primeiro é de transparência, de publicidade de atos que são exercidos por um órgão que recebe verbas públicas, né, que é custeado pelo dinheiro dos impostos, da contribuição de toda a sociedade. E o segundo, de divulgação de serviços que possam vir atender pessoas que estão assistindo o programa no dia de hoje, por exemplo. Que toda a sociedade local conheça aquilo que fazemos para que possam, inclusive, usufruir desses serviços que são gratuitos e que são colocados à disposição, especialmente daqueles que têm uma dificuldade maior, seja social, seja econômica, para obtermos. Então, meu agradecimento pela oportunidade e sempre à disposição para tudo aquilo que o professor promove aqui na nossa sociedade local. Com certeza, temos esse compromisso. Meu caro doutor Carlos, nosso comendador, em nome da nossa equipe maravilhosa da TV 1000, muito obrigado pela entrevista. E eu tenho colocado toda semana o seguinte, doutor Carlos: não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.